Pessoal que está aí nos ouvindo, nos assistindo, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui para fazer o episódio número 5, aplicação prática do conhecimento científico. Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você sabe selecionar um estudo para você poder utilizar ele na prática do seu dia a dia? Você tem essas ferramentas? Você sabe como fazer essa seleção? Aonde procurá-los? Se você não sabe, continua conosco, que você vai poder aprender um pouquinho mais para utilizar isso como uma ferramenta para o seu dia a dia. Educação Física, Ciência e Negócios, um podcast que te prepara para o sucesso. Eu sou o André Magaldi. Eu sou o Thiago Rezende. E esse é o podcast Café Pré-Treino. Aplicação prática do conhecimento científico. Nós aprendemos isso durante os nossos estudos, e o objetivo da gente trazer isso para o podcast é justamente porque na hora da prática, na hora de colocar isso dentro do nosso negócio, na nossa aplicação do dia a dia, a gente fica em dúvida. Como é que eu começo? Que tipo de estudo eu uso? Que referência que eu busco? Como eu explico isso para o meu cliente? Tem diversos questionamentos que vão surgindo na nossa cabeça quando a gente vem para a prática. E então, vamos entrar devagarzinho nesse assunto, né, Thiago? E o primeiro ponto que eu acho importante destacar do ponto de vista do negócio, relacionando com o negócio, é você saber qual é o seu nicho. Onde é que você está atuando? Você está atuando com dança, você está atuando com luta, você está atuando com personal, você está atuando com idosos, você está atuando com adolescentes, você está atuando em qual nicho? Sem você saber qual é o nicho que você está atuando, quem é o público que você está atendendo, a tendência de você pesquisar de uma maneira muito perdida, vamos dizer assim, sem saber para onde seguir, é muito grande. Então, esse é o primeiro ponto. Defina qual é o público que você vai atender, defina qual é a abordagem que você vai utilizar e passe a pesquisar de uma maneira muito mais direcionada. Já vai diretamente pesquisar atividade física para idosos, já vai diretamente pesquisar atividade física para adolescentes, vai trabalhar com reabilitação, fase final de reabilitação para pessoas que fazem alguma prática esportiva. Direcione os seus estudos pensando no nicho que você vai atender. Ô André, do jeito disso que você está falando, que eu acho que é bacana, até para dar uma ideia, quando a pessoa está lá no Instagram e ela começa a seguir algumas páginas, o algoritmo já faz a parte dessa seleção. Então a pessoa não precisa ter essa preocupação, quais serão os critérios, porque o algoritmo já faz essa pré-seleção e já vai indicando. Só que aí a ideia dessa nossa conversa é justamente entender quais seriam esses critérios para você ser jogado, ser direcionado para essas páginas que têm esses conteúdos, cara. Então, ter essa manha, acho que é bacana. A gente está mencionando, o Thiago mencionou o Instagram, mas a gente está falando de pesquisa científica. É claro que você não vai procurar uma pesquisa científica no Instagram. Tem muitos profissionais hoje que já compartilham, que são do meio acadêmico, de diversas áreas, dentro da área da medicina, dentro da área da nutrição, dentro da área da fisioterapia. A gente tem diversos profissionais que já estão compartilhando suas pesquisas científicas também nas redes sociais. Essa é uma das fontes, né? E aí acho interessante você ter falado sobre isso, porque quais são as informações que a gente leva em consideração, né, Thiago? Eu queria que você discorresse um pouquinho aqui, meu amigo, sobre o nível de pesquisa científica. Nós temos uma hierarquia de pesquisa científica que é importante que você, pelo menos, conheça. Eu não sou um profundo conhecedor, não sei em detalhes, mas é interessante você saber, porque quando você começa a ler um estudo, é interessante você saber qual é a categoria desse estudo. Esse estudo é um estudo com animais, ele é um estudo com seres humanos, ele é um estudo, ele é uma meta-análise que traz vários estudos, ou ele é uma pesquisa randômica, né, uma pesquisa cega. Como é que é? Quais são as características dessa pesquisa? Então, é interessante que, depois de definido o seu nicho, você saiba qual é o nível de pesquisa científica que você está tendo contato. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho, Thiago, você que está muito mais por dentro, né? Afinal de contas, essa é a nossa troca aqui. Como é que a gente pode categorizar de uma maneira rápida para que as pessoas possam... Né, o profissional que de repente está no mercado há algum tempo, não tinha antes esse acesso, né, tão fácil às pesquisas científicas, e hoje a gente tem. Como eu posso saber se a pesquisa ela é boa ou não? Partindo desse primeiro princípio, né, o nível de pesquisa científica. Tá, vamos lá, André. Isso é uma dificuldade, acho que muitos ainda, até alguns, quando estão no início da sua atuação numa pós-graduação, têm um pouco de dificuldade, porque
essa informação, a pessoa não absorve tão rapidamente, ou ele não dá aquela atenção durante a formação. Perfeito. E aí acho que fica sempre essa falha, e aí na hora que o aluno chega na pós-graduação, aí ele começa, opa, se eu tivesse prestado atenção lá atrás, eu estaria em uma condição melhor hoje. Tal. Então, na hora que você vai atrás dos estudos científicos, a gente tem, vou citar primeiro questão de língua portuguesa, que acho que primeiro é um ponto, né? A gente vai encontrar bons estudos em língua portuguesa, nós temos no Brasil ótimos pesquisadores. Só que qual é o problema, ou qual seria a limitação de que você não vai achar tantos estudos publicados em revistas, por essa questão de que o pesquisador, ou a pesquisadora, ou um grupo de pesquisa, ele acaba optando por fazer uma pesquisa, uma publicação em língua inglesa, porque isso vai dar maior visibilidade para o trabalho, e na hora que esse trabalho é publicado lá fora, se ele tem essa maior visibilidade, ele vai conseguir fazer captação maior de financiamento para suas pesquisas no Brasil. Então, isso ajuda ele a ter uma maior visibilidade, ter um nome internacionalmente mais forte. Autoridade, né, ser uma referência. Isso, então isso tem um porquê. E aí, na hora que você vai para as revistas internacionais, você tem as classificações. A Nature, que é a mais famosa, tem lá a sua classificação. Cabe dizer também, né, Thiago, que mesmo os laboratórios no Brasil vão divulgar os seus trabalhos em inglês, né? Você vai encontrar talvez essas pesquisas em português, mas a chance de você encontrar pesquisas boas em inglês, ela é muito maior porque você não tem esse filtro. Mesmo um pesquisador no Japão que fala japonês, ele vai publicar o seu trabalho, vai publicar o seu trabalho em inglês. Vai em inglês. Então, as principais publicações mundiais, você vai olhar, elas estão em inglês. Então, você vai procurar, normalmente, às vezes, se você for procurar em língua portuguesa, você vai achar um estudo menor para você se inteirar um pouquinho sobre o assunto, mas na hora que você quer aquele aprofundamento, aquele entendimento maior, você vai ter que partir para uma literatura inglesa. Essa semana mesmo, um aluno veio me pedir ajuda com um determinado assunto. Falei, você está achando em português? Não, não estou achando. Então, língua inglesa? Não, tudo bem, eu topo. Beleza, então você procura na língua inglesa. Ainda que agora, né, Thiago, a internet e o Google permitiram que você traduzisse tudo ali, né? Você pode, de repente, jogar o artigo e ele vai traduzir. Não é a melhor tradução, mas pelo menos você vai ter um entendimento geral. Agora, volta na classificação, você estava falando da Nature, eu acabei te interrompendo. Isso, você tem essas classificações das revistas. Então, a Nature tem lá a sua classificação, você vai ter revistas classificação por A1, acho que a CAPES no Brasil, que faz uma classificação para ver o nível de relevância, estava com ideia de fazer alguma modificação, não sei se fez mudança nesses critérios, mas então você tinha uma classificação com A1, A2, e aí depois vinha a classificação B1, B2, B3. Então, conforme você vai reduzindo, vai para o B3, B4, B5, já é um nível de publicação de qualidade inferior. Então, você tem mecanismos para você entender o quanto que aquela revista é ou não relevante para a sua área, porque é diferente, eu posso pegar uma classificação de uma revista relacionada com a agricultura. Na educação física, ela tem uma classificação baixa, mas na área da agricultura, ela tem uma classificação alta. Então, assim, eu não posso apenas olhar e falar assim, mas para a educação física essa classificação é ruim. Eu preciso ver, como você falou bem, o nicho. Aquela revista, qual é o nicho dela? Eu vou publicar, na educação física a gente tem partes para pedagogia do esporte, a gente tem para a área do treinamento, a gente tem a área de biomecânica. Fisiologia, medicina do esporte. Então você vai procurar as revistas de acordo com o que você está olhando, o nicho que você quer. E aí você tem essas classificações, tanto para o português quanto para o inglês. E aí qual que é o bacana? O que é legal de falar para quem está assistindo, quem está ouvindo? Conforme você vai pensando, você vai tentando publicar o seu texto nessas revistas de maior classificação, a dificuldade ou os critérios que a revista pede para aquela publicação sair na revista deles é maior. O rigor científico é maior, a maneira como foi selecionado, como foi organizado, como foi gerenciado. Tudo isso existe um rigor, critérios que são maiores. Então, é o que a gente brinca. O sarrafo, né, para você pular, ele é maior. Então, cada vez mais alto. Então, revistas desse nível vão exigir uma eficiência, uma qualidade muito maior.
Então, é aí que é um dos detalhes que a gente começa a pensar assim, bom, eu quero algo de renome, eu quero algo com qualidade, eu vou partir para as revistas. Mas se eu pego uma revista com uma classificação menor, aí a gente parte para uma outra situação. O que eu vou considerar ou não. Então, aí a gente já pode partir, às vezes, para um próximo item, que seria como foi organizado, como foi estruturado, como foi feito a seleção desses participantes, esses participantes fizeram exercício, não fizeram exercício, porque a gente começa a misturar com uma questão de qualitativo com quantitativo, né? Eu faz intervenção, não faz intervenção? Quanto tempo de intervenção? Essa população, essa amostra, né? É o que a gente fala como se não existisse uma pessoa, mas qual é o N? Quantas pessoas participaram? 10, 20, 30? Durante quanto tempo? Quanto tempo? Porque eu me lembro quando eu fui fazer as primeiras análises minhas para o meu mestrado, a seleção, que é do ponto de vista bioestatístico, falava que precisava de pelo menos 500 indivíduos para você começar a fazer um pensamento, porque a gente estava fazendo análise genética. Então, eu não posso pegar uma amostra pequena e falar que a população, usar aquilo como inferência para a população. Eu preciso ter uma quantidade. Era isso que eu ia te pedir. Vamos dar uma explicada rápida para você que está desatualizado. Nós não vamos conseguir pesquisar e entrevistar um número gigantesco de pessoas para falar, poxa, vamos pesquisar com toda a população brasileira, isso é impossível. Então, o que a gente faz é tirar uma amostra da população. E isso que o Thiago está colocando é que você precisa de uma quantidade considerável, dependendo do tipo de pesquisa que você faz, existe um número adequado para você falar, olha, realmente essa amostra é uma amostra interessante para dizer como acontece na população brasileira. Só para que vocês entendam que, por isso que a gente fala de critério de pesquisa, porque é realmente muito delicado. Tem pesquisadores que têm limitação de dinheiro, tem pesquisadores que têm limitação de tempo, tem pesquisadores que têm limitação até de recursos para poder fazer essas coletas, porque afinal de contas, por exemplo, uma avaliação genética você precisa de recursos. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está lendo alguma pesquisa. Sim, e aí tem um outro lado, né? O pesquisador pode ter todos esses recursos, só que ele tem um fator humano. Por quê? O fator humano, a pessoa começa, e isso a gente passa por isso, que a gente tem os clientes que começa a fazer uma atividade com nós, e no meio do caminho ele para. Na pesquisa é a mesma coisa. O indivíduo começa, no meu caso, eram 6 meses de treinamento. Então, eu cheguei a ter quase 200, e ao final do estudo, eu tinha menos de 50. Então, por quê? Porque as pessoas vão desistindo, acontece alguma coisa, dá um problema de saúde, tem isso, aquilo, tem A, tem B. Então, as pessoas também acabam tendo essa situação da pessoa não concluir o estudo. E aí você perde o voluntário, você perde aquela informação. Então, você tem esse outro lado de dificuldade. Uma das coisas, por quê? Nos outros países, igual a gente vê às vezes em filme, é possível você pagar para o indivíduo para ele fazer parte da tua pesquisa. E no Brasil isso não é permitido, isso é critério para que o voluntário ele não vai receber nada e ele tem liberdade de iniciar e terminar a hora que ele quiser, sem qualquer comprometimento. Então isso são critérios. Não estou aqui apenas comprometendo a tua pesquisa. Mas ele tem liberdade, porque às vezes pode acontecer, o cara muda de cidade. Não, claro, faz sentido. Aí, tem essas situações. E eu acho interessante você ter esses tipos de critérios. Talvez sentar e discutir os critérios mais para frente. Mas eles existem e nós precisamos aplicá-los e tudo mais. Então, acho que esses são um contraponto das dificuldades de pesquisador de você conseguir fazer isso. O modelo animal, que é um outro item que você acho que já mencionou alguma coisa, você tem os modelos animais, que não são 100% que você vai aplicá-los, mas isso te dá uma ideia de como a fisiologia daquele animal responde, para você começar a promover ou para você estruturar um pensamento, delinear algo que você vai tentar entender melhor depois no ser humano, mas você precisa de um modelo inicial, esse que é o modelo animal. Só que o animal, em algumas situações, por mais que você cuide dele, você faça alimentação e tudo mais, pode ter no meio do caminho alguns animais morrendo. E aí você perde, de novo, o N seu, o número de quantidades. E aí então você fica nessa situação também que você acaba... O que me
me pega mais em relação ao modelo animal, Thiago, que eu acho que é importante as pessoas terem em mente, que a gente vê muito, que acontece é que a gente às vezes lê ou vê, o nosso cliente traz isso para a gente, lê uma notícia num jornal, falaram que tal coisa pode, tal coisa não pode, tal ação resolve o combate, uma doença, e aí quando você vai ver, é uma pesquisa feita no modelo animal, que muitas vezes ela ainda não foi replicada no modelo humano. E a gente não pode dizer que a gente não pode transferir essa informação. Então, é muito delicado, não é 100%, e é muito delicado. Então, é importante que a gente tenha, como profissionais, a gente tenha esse nível de criticidade, né? Você saiba olhar para aquela matéria. Em muitos lugares eles dão a referência de quem foi o pesquisador, ou de qual foi a pesquisa, ou de como encontrar esse artigo, né, principalmente agora na internet. Vá até ele, dá uma olhada, né? Pelo menos passa um olho na pesquisa mesmo, no artigo, se você tiver condição. Porque eu já fiz isso para alguns clientes e eu sempre retornava falando, olha, Fulano, poxa, uma pesquisa feita com animais, né? A gente ainda precisa saber como isso reagiria nos seres humanos, não é bem assim que a coisa funciona, isso aqui acabou gerando outras perguntas. Então, eu acho muito delicado quando a gente fala de modelo animal, eu acho interessante existir isso do Sim. ponto de vista acadêmico, mas quando a gente está na prática, a gente tem que filtrar muito o que a gente lê e o que a gente traz para poder explicar para o nosso cliente. E a ideia do modelo animal, para mim, é de você criar, às vezes, seleção de critérios melhores para depois você poder replicar com o ser humano. Então, você tem um guarda-chuva muito grande e você quer saber quais dessas arestas que tem do guarda-chuva, quais são as que você vai realmente depois investigar? Porque você tem um leque muito grande. Pô, eu vou conseguir fazer isso tudo com o ser humano? Não. Então, vamos fazer um modelo animal, vamos entender algumas dessas respostas, e aí eu consigo fechar um pouquinho melhor aquilo que eu quero fazer com o ser humano. Perfeito. Porque eu não fico com esse leque muito grande. Eu posso... Mas também atirando para qualquer lado. Não vou. Então, eu já consigo... Acabamos de falar que tem pouco recurso, né? Isso, então, assim, é uma maneira do pesquisador ou do grupo, pô, olha, a gente fez isso e isso me deu mais 2 dúvidas que acho que aqui eu posso ir ali com o ser humano, vou pegar um grupo, faço um piloto, entendo um pouquinho, pego 10, 12 pessoas, me dá uma resposta, olha, aqui eu consegui ver que eu consigo seguir nessa linha, essa outra linha que eu pensei eu não consigo, então vamos focar nessa. Então, assim, te facilita a maneira como você vai estruturar o teu trabalho. Aí você começa a selecionar, de novo, aí você vai fechando, você vai ficando com o nicho mais redondinho, mais acertado para você poder estar trabalhando na pesquisa. Então, o pesquisador tem que ter esse mecanismo, esse entendimento, e na hora que ele vai fazer a prestação de contas, ou ele vai fazer a seleção para um financiamento, ele tem que mostrar tudo isso, que ele teve critérios, que ele teve qualidade naquilo que ele está propondo. Então, tudo isso vai fazer uma diferença. Então, o pessoal é bem esperto, é bem inteligente para poder fazer isso. Aí você me perguntou, você falou assim, do outro lado, né? Para quem está em casa, pega o artigo. Acho que um outro ponto, o que ele bate o olho, né? Então, um pouco do que a gente já falou, modelo animal ou ser humano? O tempo que foi feita essa pesquisa, o cara treinou por 6 meses? Quantidade, foi 6 meses? Vou te dar um exemplo. Na hora que você vai tentar entender modelo de periodização de treinamento por equipes esportivas, você vai achar pouquíssimos trabalhos que acompanharam equipes ou atletas de maneira individual por mais de 50 meses. Por período grande, você acha muito menor. Então, isso é uma dificuldade que quem trabalha com treinamento esportivo de alto rendimento, de ter um entendimento, vai ver nível inflamatório, vai ver carga, vai ver volume, vai ver questão do microciclo, macrociclo, meso. É mais difícil, você não tem isso. É mais dificuldade, N situações. Mas na hora que você passa para essa situação, você fala assim, o que mais que eu posso olhar então? Um item que a gente negligencia muito, e eu falo por questão da educação física, porque também já fui estudante, bioestatística. O cara da bioestatística, eu preciso ser um expert. Não, você não precisa.
Mas você precisa entender que na hora que está o artigo, ele tem umas ferramentas de bioestatística que ele fala assim, olha, esse estudo está assim, o valor lá do R, né, da correlação de Pearson foi assim, ou o teste T pareado foi assim, e aí você fala assim, ora, então esse aqui tem um critério bom, um valor bioestatístico, para eu poder aplicar. Então, isso me ajuda. Só que também não é 100%. Por quê? De novo, né? Você tem que saber direito com o que você está mexendo. Se você tem uma quantidade de amostra que não dá para você fazer aquele tratamento robusto estatístico, mas vamos lá, o indivíduo estava com pressão arterial de 90 e de repente ele passou por uma pressão arterial diastólica, 90, né? Normalmente a gente tem a pressão de 180, 120 por 80, então o indivíduo lá é um hipertenso, ele está com 90. O grupo passa para 88,5. Não, vamos dizer que não dá diferença estatística. Mas ele reduzir 1,5 na vida real. Na vida real, é uma redução significativa para ele, porque é menos pressão, é menos esforço que o coração dele está fazendo para poder mandar sangue para o corpo. E para o sistema todo. E para o sistema todo. Então, é um benefício? É um benefício. Então, assim, você tem uma relevância clínica, você não tem um estatístico, mas você tem uma relevância clínica que você está melhorando a qualidade de vida da pessoa? Tá, você está melhorando. Se o teu aluno está lá com frequência cardíaca, que antes em repouso era um valor mais alto, e ele diminuiu, mas não dá estatística, você não vai conseguir fazer essa estatística de um único aluno seu. Mas você sabe que ele reduziu 5 batimentos em repouso, cara, ele já está com uma melhora na função do sistema cardiovascular. Então, assim, eu preciso fazer essas interpretações depois no meu dia a dia, do meu aluno, né? E eu não posso ficar seguindo a risca só por conta também da bioestatística. Você tem que ter critérios, você tem que ter essa noção de como fazer a interpretação e usar isso. Não é só você ler e falar assim, não, é isso, pronto, acabou, eu vou ponto e vírgula, e assim acabou, eu não vou abrir margem. Eu tenho que ter esse jogo de cintura para na hora que eu tenho essas informações, como eu vou utilizar? Eu sou um grande aficionado por dizer que, na prática, a teoria é outra. O que acontece é que, dentro do cenário da pesquisa, você consegue controlar muitas variáveis. Enquanto que, na nossa prática do dia a dia, às vezes você pega um professor, por exemplo, que dá aula dentro de uma academia de musculação, não é um personal, mas ele orienta muitas pessoas. Esse cara não vai conseguir verificar, por exemplo, o padrão biomecânico de todos os seus alunos. Ele não vai conseguir fazer o ajuste da carga fino, como a gente vê na pesquisa, que o cara coloca lá, vamos aumentar 200 gramas. Não, lá, às vezes, na academia, você vai ter que aumentar 2, 3 quilos de uma vez. Então, eu digo sempre que a gente precisa aprender a ler os artigos e tirar essas informações, mas a gente não pode deixar de considerar a prática clínica, o dia a dia, que é isso que você está trazendo. Poxa, baixou 5 batimentos em repouso. Cara, dependendo do nível de idade dessa pessoa, dependendo do nível de inflamação que você sabe que está o organismo dessa pessoa, 5 batimentos é coisa para caramba. É uma baita evolução. Eu mesmo estou agora recentemente com um cliente que ele está há 48 anos sedentário, a vida inteira sedentário. Então, qualquer evolução que ele possa ter, desde que a gente começou a trabalhar, é uma baita evolução. Em contrapartida, eu que tenho 30 e poucos anos e tenho uma grande prática de atividade física, eu preciso ter outro critério de avaliação. Então, é interessante você entender como foi feita a pesquisa por conta disso. Você não pode replicar 100% daquilo lá, então eu vou esperar este resultado da pesquisa no meu cliente que está aqui no dia a dia. Não, porque o teu cliente não está dormindo do jeito que ele precisa, ele não consome alimentos do jeito que ele precisa. Tem uma série de fatores que você tem que levar em consideração. Sempre falo que o dia a dia é diferente da teoria do laboratório. No laboratório você tem um outro cenário e na prática você precisa ter esse feeling. Porque o teu cliente, ele tem outros objetivos, né? E se você souber mostrar para ele que ele está evoluindo, você está ganhando pontos com ele também. Eu acho bacana porque lá quando você está na aula de fisiologia do exercício, você aprende que você vai trabalhar com 75% do VO2 máximo, 75, 80, 85% do VO2 máximo, para você fazer com que o seu atleta tenha a evolução da capacidade aeróbica. Aí você fala assim, tá, e aí, como é que eu vou fazer depois com o meu aluno comum, que não é atleta, né?
Aí você pega lá o livro, fala, 75% também, 75%, 80%, depende aí do livro, de quem você segue. Ele fala assim, cara, mas o atleta é 75%, para uma pessoa como 75%, é a mesma coisa, não tem diferença? É porque aí eu estou trabalhando com porcentagem. É aí que falta, né? O pessoal entender. Não é número absoluto. Não é o valor absoluto. Por quê? E aí que vem a dificuldade. O cara que é o atleta profissional, o cara de corrida, ele vai pegar um 75%, para facilitar a questão de conta, o 75% em relação ao 100% dele, na esteira, vamos dizer assim, um treinamento na esteira seria algo por volta de 15 km por hora. Não é maior, mas só para exemplificação. E a pessoa que é comum, aquele seu aluno, na hora que você faz um teste de VO2 com ele, você vai pegar os 75%, na hora que você vai fazer prescrição para ele correr na esteira, algo por volta de 10 km por hora. Então, na hora que eu tenho um valor absoluto, eu tenho essas diferenças. Um vai correr 15, 20 km, o outro vai correr 10, 8. Então, esse 75% é uma porcentagem. E é isso que às vezes falta, né, a gente conseguir embutir isso na cabeça dos alunos, né? Como ele vai utilizar esse mecanismo e fazer essa separação. O que é o cara do alto rendimento, a pessoa que está ali no alto rendimento, e como ele vai utilizar essa ciência, esse mecanismo que tem de prescrição, uma das ferramentas, para ele entender para o aluno dele. Eu até conversando com uma amiga, voltando de Covid, né? Ela, eu quero voltar a correr e tal. Eu falei, vai com calma, vai num processo aí de esforço e pausa. Vai de 1 para 2, 1 de esforço para 2 de pausa. Então pega às vezes 30 segundos, anda 1 minuto, vê como é que fica a sua frequência cardíaca. Falei assim, se você já conseguir reduzir o seu pace, né, aquele ritmo seu de corrida, se você reduzir entre 5 e 10 segundos, você já vai estar tendo uma evolução muito grande, porque é uma porcentagem que você vai estar... nem falei direito a porcentagem com ela, mas eu tenho embutido na minha cabeça que essa redução de 5 a 10 segundos é uma porcentagem considerável e que você não vai estar exagerando na progressão do treinamento. Falei, olha, na hora que você estiver correndo, vai marcando e aí você vai ajustando, mas tenta fazer, não ser muito mais do que 10 segundos, fique nisso e tal. Ela, que legal, bacana. E fez, depois veio me contar, olha, eu consegui reduzir e tal, e eu não fiquei super cansada, não estou com aquele... Falei, então, porque é essa noção, para quem não é da área, ele vai pensar que é algo, eu estou embaixo, mas você tem que ter o critério, você tem a noção, eu estou mexendo com essas questões, e que aí vem para te ajudar, se você tiver essa noção, igual eu dei o exemplo do VO2, você pode fazer esses mecanismos com a parte de ritmo de corrida, o pacing, são opções, só que você tem que entender toda a teoria para você poder aplicar. Exatamente. E aí, falando sobre teoria, falando sobre pesquisa, a gente falou sobre tipos de pesquisa, a gente falou de vários dados, a gente precisa dizer também que muitos profissionais, eles vão buscar as pesquisas, muitas vezes, para embasar o que ele está fazendo, ou o que ele quer fazer, e aí ele começa a pesquisar e ele fica com mais dúvidas do que com conclusões. Então, saibam que é assim que a pesquisa funciona, né? A boa pesquisa, ela vai te dar uma informação e vai te gerar uma série de outras perguntas para que você continue evoluindo as pesquisas e continue perguntando e pesquisando, né? Então, muitas vezes eu vejo alguns profissionais falando, não, é assim que funciona. Você tem que fazer de tal jeito. E eu falo, gente, ser humano, cada um tem uma característica, né? Então, não existe um fatalismo dentro da biológicas, né? Até eu tenho uma amiga que ela fala assim, cara, eu odeio conversar com gente idosa, porque toda pergunta que você faz, a pessoa vira para você e fala, olha, depende. Porque realmente depende de diversos fatores, né? Então, você está trazendo aqui o exemplo, eu entendi o que você quis dizer em relação aos exemplos, né, do VO2 e tal, mas veja, se eu trabalho com idoso, eu não posso pegar uma pesquisa com atleta. Não. Eu vou fazer uma transferência, eu até posso ter algum tipo de transferência, mas é mais interessante eu pesquisar aquela população que eu quero trabalhar, né? Então, considerar que as pesquisas, você tem que, a gente brinca que é o cético inteligente, né, Thiago? Que é você acreditar desconfiando, né? Traz para a tua realidade
como eu falei, né, a prática clínica, ela muitas vezes tem que ser soberana, porque às vezes o teu cliente está reagindo de uma maneira que não é para você considerar a pesquisa lá. Não, mas a pesquisa falou que tem que fazer assim, você está fazendo e não está tendo resultado, então você está fazendo errado. Cara, é a realidade que você tem na tua mão, né? Então a prática clínica, ela tem que ter esse detalhe, você tem que ter esse senso esse bom senso, né, de fazer essa avaliação. Até porque, Thiago, eu não sei como está. Pode falar. Essa parte do idoso, mas e aí eu vou fazer VO2 com o idoso? Não, amigo, pelo amor de Deus, né? Você não vai pôr o indivíduo na esteira para fazer um teste de esforço máximo. Você tem os submáximos, mas o pessoal utiliza, né, questão, por exemplo, de ver quantos passos ele dá em um intervalo de 1 minuto, ou quantos metros ele anda para ele fazer, porque aí é uma questão de velocidade de marcha, que é algo que é necessário para o idoso no dia a dia. Então, vejam, não estou pensando no idoso correndo. Performance. Não, eu quero que ele tenha a capacidade física dele para ele fazer as atividades do dia a dia. Marcha, é o que ele vai fazer. Eu tenho que ter, então, tem esse critério? Tem. É uma das formas de avaliar força, que eu acho que é bacana, só para te interromper, desculpa. Força. Você não vai colocar o indivíduo para fazer um leg press, leg 45, para fazer um RM com ele? Não. O que você pode pedir para ele fazer? Sentar e levantar, pede para ele fazer isso em 30 segundos, você tem lá a cadeira, uma altura tal, pede para ele fazer, conforme ele conseguir fazer uma quantidade de repetições de sentar e levantar, você sabe o nível de força dele, se ele está com uma baixa, uma capacidade média ou com uma boa capacidade de força. Sabe? E consegue ter um parâmetro para daqui a alguns meses você avaliar o teu treinamento, a tua abordagem, para falar, cara, para esse ser humano que eu cuido, ele saiu de 10 levantamentos aqui para 20 levantamentos depois de X tempo. Pronto. Você, inclusive, do ponto de vista do negócio, aqui que eu posso dizer com tranquilidade, eu tenho algumas referências nesse sentido que eu utilizo, são muito mais subjetivas do que quantificativas, assim, com os meus clientes, é uma opção minha, André, dessa percepção da qualidade de vida. Então, por exemplo, eu tenho clientes que falam assim, cara, para colocar o sapato tá mais fácil. Para subir no banquinho ou na escada para pegar alguma coisa no armário está mais fácil. Então, eles trazem as referências que importam para eles e que eles estão percebendo. E eu tenho como entregar isso para o meu cliente. Uhum. Se você produz relatórios que ele vai te avaliando mensalmente, ou a cada 3 meses, ou a cada 6 meses, você consegue ir criando as estatísticas do teu trabalho com os teus clientes. Eu tenho feito isso com frequência já há mais de um ano, e é uma maneira de você entregar para ele, falar, olha aqui, você começou assim, você está assim, a pessoa fala, cara, eu estou evoluindo. Né? E é uma maneira também, aqui do ponto de vista do negócio, de você dar um relatório para o teu cliente da evolução dele, e dele entender a necessidade que você tem na vida dele. Porque, como isso é muito subjetivo, e eu já tive essa dificuldade, acredito que os profissionais que estão nos ouvindo podem ter passado por isso também, Thiago, que é o fato de como que eu mostro para o meu cliente que ele precisa de mim. Como que eu mostro para o meu cliente que ele está evoluindo? Essa é uma das maneiras muito simples de você fazer isso. Você ter métricas que sejam da vida dele, do dia a dia dele, de dificuldades dele, porque se lá no começo você levantou um objetivo, por mais estético que seja, isso pode ser feito por foto, isso pode ser feito por medida, isso pode ser feito por roupa. Cara, tem um tamanho de roupa, a mulher gosta muito disso. Tem um tamanho de roupa que você quer entrar. Poxa, André, quero entrar numa calça 38 que eu tenho guardada, que eu cai bem, eu fico linda, não sei o quê. Essa é uma meta. A partir do momento que a tua aluna entrou nessa meta, entrou nessa calça, você pode fazer um relatório, você pode falar, cara, olha, 6 meses atrás você queria entrar nessa roupa, 6 meses depois você entrou nessa roupa. E isso faz com que ela entenda que é o teu trabalho que está contribuindo para tudo isso. Foi muito bom ser trazido sobre essa métrica do agachar, levantar, de sentar na cadeira, Thiago. Muito legal. Porque é algo prático, né? Prático, que a pessoa precisa. Que é o nosso objetivo, a aplicação do conhecimento científico na prática. Agora, falando de pesquisas, Thiago, ainda tem pesquisas que não são tão idôneas. A gente ainda tem pesquisas bancadas pela indústria, por exemplo, a Coca-Cola bancando uma pesquisa para falar sobre o açúcar, uma marca de tênis falando sobre o material específico XYZ, isso ainda existe. Então, esse é um dos pontos que você também precisa verificar. Como é que o aluno, o profissional pode saber se a pesquisa é válida ou não, Thiago? Boa, bora lá. Você tem em instituições, Estados Unidos, Canadá, Europa, Alemanha, França, Espanha, você vai ter as empresas que estão financiando essas pesquisas, que estão dando subsídio financeiro, e aí você não vai encontrar isso só na área da educação física, pelo amor de Deus.
Não vamos querer ser hipócritas, né? Você tem isso na área da medicina. Até porque eu preciso dizer que dentro dos negócios também existe o desenvolvimento, né, a pesquisa e desenvolvimento em prol do negócio. Né? Então, quer dizer, a gente só tem hoje os recursos tecnológicos que a gente tem, porque a Apple faz pesquisas, porque a Microsoft faz pesquisa, porque várias empresas, aliás, depois a gente manda os boletos pelo marketing que a gente está fazendo para eles. Essas empresas, eles têm também os seus departamentos de desenvolvimento e pesquisa. Então, é interessante saber que eles também fomentam com o objetivo de desenvolver recursos para nós. Fone de ouvido Bluetooth, computador, tudo que a gente está utilizando aqui nesse podcast também vem desse tipo de pesquisa. Quando a gente está falando de saúde, é que é o critério a ser realmente tido como um critério de exclusão. Isso. Então, você tem lá uma indústria farmacêutica fazendo o desenvolvimento de um novo remédio para o indivíduo que é cardíaco e que quer reduzir os efeitos colaterais de dor, ou que ele vai ter cansaço excessivo. Então, a empresa vai pagar para uma determinada universidade, para um laboratório, alguém que já é provavelmente muito parceiro, o cara vai fazer N teste, vai modificar a concentração do fármaco, põe mais isso, tira isso, põe mais, põe menos, acompanha o cara, monitora, vê frequência cardíaca, vê pressão arterial, vê dilatação da artéria, da veia, faz o exame, faz ultrassonografia, faz ressonância magnética, faz lá um levantamento, é quase que como uma autópsia, né? Só não é uma autópsia que você não vai tirar a verdade, né? O cara está vivo ainda, mas você vai tentar tirar o máximo de informação para você saber o quanto aquele remédio pode ser eficiente ou não, porque aquilo é uma droga, né? Então é um fármaco, por isso você vai na drogaria, porque você vai atrás de um remédio liberado para fazer o consumo, porque ele passou por critérios que não vão fazer mal à sua saúde. Então tem esse mecanismo. E você tem essas pesquisas na área automotiva, você tem na área da educação física. Então, você tem algumas pesquisas sendo pagas para ver o quanto, às vezes, um suplemento pode ser bom ou não, que acho que é um dos principais nichos que a gente tem, o quanto aquilo pode contribuir para o aumento de massa muscular, aumento de resistência à fadiga, parte de performance. E você tem das indústrias, você tem uma empresa japonesa que é famosa, que vai desenvolver o calçado, que para a parte de corrida de rua. Você tem uma outra empresa americana que faz também um desenvolvimento extremamente forte na área esportiva. A sede dessa empresa nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na cidade de Oregon, e eles têm uma parceria com a Universidade de Oregon. Então, todos os produtos que eles estão em desenvolvimento, antes deles lançarem mundialmente, eles colocam dentro da universidade. Vários testes. Tem a universidade, eles têm um laboratório de análise fisiológica e biomecânica enorme. Se você entrar na internet, você procurar lá, você vai ver o tamanho que é, assim, algo que é de inveja, porque você olha a quantidade de câmeras, de filmagem, plataforma de força, análise bioquímica, é sensacional. E os caras desenvolvem, colocam na mão dos atletas universitários, os caras dão esse retorno, dão as percepções, o que funciona, o que não funciona, eles aprimoram, e aí eles vão fazer o lançamento mundial para os atletas que fazem a propaganda para eles. Então, você tem todo esse mecanismo. Só que aí, nessa situação, você pode ter a questão de conflito de interesse. Às vezes o produto pode ser falado que é muito bom e não é tão bom quanto é comentado. Um exemplo, muitos anos atrás, uma empresa farmacêutica desenvolveu um produto que era para bloquear o processo de absorção de gordura pelo intestino. E aí, então, a pessoa eliminava e emagrecia, porque ele não absorvia gordura, e a pessoa, nesse processo, começou a ter alguns casos de suicídio. Aí o pessoal, não, mas isso não tem nada a ver. E aí foi se investigar. Então, percebeu-se que essas alterações que o remédio fazia para tentar bloquear a absorção de gordura, mexia com parte hormonal e enzimática, se eu não me engano, de regulação do sistema nervoso. Então, isso induzia a pessoa a ter um nível de depressão e que aí a pessoa acabava tendo, se ela já tinha um problema prévio, aquilo era potencializado. Então, você encontrou alguns... eu não, né? A agência americana se deparou com casos de indivíduos que estavam cometendo suicídio em decorrência... Começaram a relacionar com a utilização. Isso. E aí, então, a arma foi retirada.
Então é importante a gente saber onde fica, como é que eu sei disso? Existe no artigo tem que estar explicitado isso, Thiago? Tem um ponto onde está escrito isso? Tem. Essas informações, por exemplo, se a pesquisa foi financiada, tem na metodologia, você vai pegar lá a metodologia ou material e método, dependendo, você vai encontrar, você vai ver a parte escrita, materiais e métodos, pega lá. Tem financiamento? Quem financiou? Como é que foi? Quais são os critérios? Quais podem ter sido os efeitos negativos? Dependendo do artigo, quando tem essa boa, os critérios... Se for uma revista boa e tiver um critério legal... Ele vai ter os critérios de inclusão, os critérios de exclusão, ele vai ter essas informações. Às vezes, eles colocam até um anexo para você poder ler mais algumas informações, para não ficar com uma quantidade muito grande, que é mais sintetizado, mas você coloca um anexo com maior quantidade de informações, às vezes um detalhamento. Então, você vai se deparar com isso, que aí você pode pegar e ler bastante sobre isso. Você vê muito isso na área da cardiologia, você às vezes vai ver algumas questões de novos fármacos, novos tipos de tratamentos, o pessoal faz o texto mais sintetizado, e aí todo esse detalhamento, às vezes até de indivíduos, vai tudo para o anexo. E aí, às vezes, o artigo tem 8 páginas, na hora que você vai pegar o anexo, tem mais 20 páginas, 30 páginas. Perfeito. Por quê? Então tem que ser bem criterioso, tem que ser bem crítico, né, pessoal? Vocês veem que não é simples, mas é muito efetivo do ponto de vista do resultado. Vai no material e método, e aí no material e método tem a estatística também. É para ter lá, né? Tem que ter a descrição disso. Que aí você junta com o que eu falei agora há pouco, da bioestatística, você vai ver lá, ó, você vai olhar, olha, ele usou essa ferramenta, ele teve esse cuidado, então, ó, é patrocinado, não é. Então, você tem esses problemas, você tem essas... Não é problema, você tem essas considerações a ser feitas. Posso dar um exemplo de relação a essas questões de ter critério ou não, André? Pode, claro. Todo mundo sabe que por conta da pandemia a gente está tomando vacinas. E aí rolou um pouco, alguns falaram assim, mas essa é uma das vacinas que é por RNA mensageiro, né? Pô, mas isso aí tecnologia nova, não teve tempo para se estudar, não deu tempo ainda para se entender quais podem ser os efeitos colaterais, se é que tem efeito colateral, até se brinca, vai virar jacaré, vai virar não sei o quê, né? Umas situações assim. E aí é bacana porque a pesquisadora que fez o desenvolvimento dessa vacina por RNA mensageiro, e aí eu não tenho certeza se o nome está certo, a Kathleen Kallikok, acho que é isso, ela é uma professora, ela nasceu, acho que na Hungria, e aí ela foi para os Estados Unidos fazer suas pesquisas e ela tentava fazer, já desde os anos 80, sua pesquisa com um RNA mensageiro, só que os resultados delas não foram muito bons na sua parte inicial. Então, essa pesquisa tem pelo menos 40 anos de estudo, de dedicação. E na hora que ela encontrou um outro professor dentro da Universidade de Pensilvânia, que é onde ela estava, e ela já tinha sido rebaixada de cargo de professora e tudo mais lá dentro, ela foi até ironizada por vários colegas, ninguém dava muito crédito. Ela não recebia esse crédito. E aí ela encontrou com esse outro professor e conseguiram juntar e resolver os problemas que ela não estava conseguindo do modelo inicial dela do RNA mensageiro. Perfeito. E a partir do momento que eles conseguem resolver esse problema, eles conseguem fazer uma aplicação melhor. E aí eles têm até a fundação da empresa, que acho que é Biotech. Acho que o nome dessa é Biotech. Isso fez com que também o desenvolvimento de diversas outras vacinas fossem acelerado para que a gente pudesse ter esses recursos, né, Thiago? Então, quando chegou a pandemia, já existia toda uma pesquisa de base. De 40 anos. 40 anos, para poder chegar nesse modelo que tem. Então, a vacina da Pfizer, da Moderna, que utiliza como modelo de RNA mensageiro, já é um trabalho que não veio por conta da pandemia, já é um trabalho... De 2 anos, né? Não é um trabalho de 2 anos, é de 40 anos. Então, acho que isso é muito bacana de trazer, assim, a pessoa estava com erros no seu modelo, no desenvolvimento da sua pesquisa, só que ela insistiu e conseguiu corrigir os erros. Então, isso tem esse histórico de boas práticas. Ele não foi colocado no modelo humano de uma hora para outra. Teve boas práticas, não deu certo, foi melhorado, foi se estudado,
para chegar. Então, acho que é um exemplo bacana de você entender que você teve um produto inicial que não funcionava e os passos que foram feitos até chegar numa situação que ele funciona. Isso me dá o seguinte insight, Thiago, acho interessante você trazer. Nós vamos dar uma explicação para o nosso cliente hoje, e aqui a gente está sempre com o foco de fazer esse link entre o que acontece dentro do meio acadêmico do profissional, e o que a gente pode resumir, tirar disso tudo é que você precisa saber sintetizar e explicar de uma maneira simples para que o seu cliente entenda o que está por trás das suas decisões na prescrição do treinamento que você está fazendo para ele. Os profissionais têm o péssimo hábito de querer florear muito, o que complica o entendimento do cliente. Você precisa, ao mesmo tempo, educar o teu cliente para dizer para ele, cara, eu não estou aqui, eu sempre brinco com os meus clientes sobre isso, e é uma maneira cômica de mostrar para ele quanto a gente estuda para poder fazer o que a gente faz. Eu brinco que eu não estou aqui psicografando o seu treinamento. Eu não determino as séries, as repetições assim, pensando assim, agora vamos fazer 5 séries de 20 repetições. Não é isso. Existe todo um embasamento por trás, frente ao que a pessoa desenvolveu, que a gente vem desenvolvendo dentro do treinamento, e as pesquisas que mostraram como é a reação do organismo, para que você possa fazer X ou Y. Né? Quanto mais o cliente entende, aqui cabe um pouco da minha prática clínica, e o Thiago pode contribuir com isso também, quanto mais o cliente entende o porquê e o modo e como ele está fazendo e por que ele está fazendo tudo aquilo, melhores são os resultados dele. Melhor é o resultado dele porque ele entendeu a ciência por trás. E aí ele executa de uma maneira muito mais consciente. Poxa, o Thiago está me explicando e eu entendi o que está por trás. O André está me explicando e eu entendi que se eu fizer isso, a resposta do meu organismo é aquela e isso vai acontecer. E aí, frente ao que você está trazendo, cabe dizer que se a ciência mudar lá na frente, muda a tua explicação. Muda o teu discurso. Porque antigamente acreditava que era isso, eu não estava errado. Eu, André, não estava errado. Eu estou lendo o que a ciência está trazendo e estou trazendo para você. A partir do momento que isso mudou, eu preciso saber me atualizar e reconhecer. Falar, olha, a gente tinha esse entendimento. Agora a gente entendeu que a coisa é um pouquinho além, tem uma informação a mais, tem um dado diferente, uma enzima que produz um outro negócio. E a gente precisa se adequar para poder levar esses resultados. Aí cabe uma crítica, André, para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, que não adianta depois de formar, abandonar o estudo. Perfeito. E não se atualizar. É isso que a gente está falando aqui, desde o início. Desde o início. Isso é uma coisa que aí, de vez em quando, eu já conheci alguns que depois que formaram, falaram, não, já estudei, agora não preciso mais, agora só vou trabalhar. Colega, cara, volta no episódio sobre o novo profissional, volta no primeiro episódio e ouça o que nós dissemos sobre o cliente. O cliente está mais criterioso, o cliente tem mais informação. Se você não souber, ele vai saber. Você vai precisar saber falar. Você vai precisar saber, você vai ter que saber se comunicar, você vai ter que saber as coisas novas. E explicar. Não fica nessa achando que parou no tempo, não, por favor. Maravilhoso, meu amigo. Gratidão por mais esse episódio. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com a tua aplicação prática, com a tua leitura sobre a ciência por trás da atividade física e da nossa maravilhosa atuação profissional, que é a do personal trainer, que é a do profissional de educação física. Meu amigo, gratidão. Eu aprendi muito contigo aqui hoje. Me lembrei de muitas coisas e aprendi muito. Gratidão. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado. Deixem nos comentários, curtam o episódio e deixem suas perguntas e dicas, enfim, tudo que vocês quiserem que a gente traga aqui, a gente vai conseguir também ir trazendo informações que sejam relevantes para vocês que estão aí nos ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado quem está aí nos assistindo, nos ouvindo. Um abração. Valeu.